Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das transformações mais radicais e, olha, mais controversas da história recente, a de El Salvador. Como é que o país, sob o comando do presidente Nayib Bukele, foi de um dos lugares mais perigosos do planeta para um dos mais seguros? É uma história de sucesso que ninguém pode negar, mas que levanta uma pergunta bem complicada. Qual é o verdadeiro custo da segurança? A dimensão da mudança é o que realmente choca. Dá uma olhada nisso aqui. Em menos de 10 anos, El Salvador deixou de ser a capital mundial dos homicídios para se tornar, estatisticamente, o país mais seguro das Américas. É uma virada de chave assim que parece até impossível. Então, bora entender como isso aconteceu. Primeiro, vamos focar no lado do sucesso, nos resultados que colocaram o modelo Bukele no mapa. Para a gente entender por que isso fez tanto barulho, a gente precisa lembrar como era antes. Pensa só, décadas de governos fracassando em conter gangues que literalmente controlavam territórios, extorquiam todo mundo e matavam sem a menor cerimônia. A vida era governada pelo medo. E é nesse cenário que os números que a gente vai ver agora se tornam tão impressionantes. Olha, o que mais impressiona nesse gráfico é o tamanho da queda. Em 2015, o país tinha uma taxa de 103 homicídios para cada 100 mil habitantes. Era uma das piores do mundo. Em 2019, quando o Bukele assumiu, o número já estava em 38, mas em 2024 despencou para apenas 1,9. É uma redução de mais de 98% em relação ao pico. É absurdo. E o mais importante, isso não é só um número no papel, sabe? Isso se traduz em mudanças reais na vida das pessoas. Bairros que antes eram dominados por gangues, hoje são lugares seguros para caminhar. A população relata uma sensação de paz que não existia há décadas. O turismo está crescendo e, o ponto-chave, o poder de fogo de gangues como a MS-13 e a Bairro 18 foi basicamente destruído. Tá, mas aí vem a grande pergunta, né? Como é que se consegue um resultado tão rápido e tão esmagador? É aqui que a gente vira a moeda e olha para o outro lado, o lado do custo democrático e de direitos humanos por trás dessa nova ordem. A ferramenta principal para essa transformação foi o tal do regime de exceção. Ele foi implementado depois de um fim de semana super sangrento e, na prática, o que ele fez foi suspender garantias básicas da Constituição, como o direito à defesa, a liberdade de associação. Isso deu ao governo um poder quase ilimitado para prender qualquer suspeito. E o governo usou esse poder numa escala gigantesca. Mais de 85 mil pessoas foram presas desde que o regime de exceção começou. A grande maioria sob a acusação de ter alguma ligação com gangues. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é como se aproximadamente 1 em cada 100 cidadãos de El Salvador estivesse na cadeia hoje. É simplesmente a maior taxa de encarceramento per capita do mundo. Ninguém prende mais. E esse número todo se materializa num símbolo muito poderoso: a mega prisão Secote, o centro de confinamento do terrorismo. Ela foi construída em tempo recorde, tem capacidade para 40 mil pessoas e virou o grande emblema dessa política de mão de ferro. Obviamente, as organizações de direitos humanos apontam que esse preço foi altíssimo. Existem relatos de milhares de inocentes presos, centenas de mortes bem suspeitas dentro das cadeias do Estado, a suspensão do direito a um julgamento justo e uma concentração de poder no executivo que acabou minando a imprensa e outras instituições da democracia. Só que essa história não fica só em El Salvador, não. O sucesso inegável na segurança, apesar de todo o custo, transformou o modelo Bukele numa espécie de produto de exportação político. E tem muito interessado de olho nisso em toda a América Latina. Mas afinal, o que é esse modelo? Dá pra gente dividir em 3 pilares bem claros. Primeiro, a mão de ferro levada ao extremo, com o uso de medidas de exceção. Segundo, um marketing político muito eficaz, principalmente nas redes sociais, para construir essa imagem de força e sucesso. E terceiro, a consolidação do poder, controlando outras instituições como o legislativo e o judiciário. E essa fórmula tem feito muito barulho na região. Como a análise aponta, o sucesso do Bukele acaba atraindo a atenção de políticos de direita e extrema-direita que veem o modelo dele como um símbolo de eficiência, em contraste com aquelas políticas de segurança mais tradicionais, baseadas em direitos. A gente já vê esse efeito em vários lugares. No Equador, o presidente Noboa declarou um conflito armado interno, espelhando as táticas do Bukele. Em Honduras e na Guatemala, o discurso de mão de ferro virou o tema principal na política. E até no Brasil, o modelo é frequentemente elogiado e citado como uma alternativa a ser seguida. Isso tudo nos leva de volta ao dilema central. O que essa história nos mostra é uma troca, um trade-off, que hoje está no centro do debate político em toda a América Latina. E este slide ilustra a questão perfeitamente. De um lado da moeda, a gente tem a vitória, uma queda fenomenal na violência, o desmantelamento das gangues e a segurança pública de volta.
Do outro lado vem o custo, a erosão do Estado de Direito, a suspensão em massa de liberdades civis e as violações generalizadas de direitos humanos. No final das contas, a experiência de El Salvador nos deixa com essa pergunta no ar. Para muitos salvadorenhos que hoje podem andar nas ruas sem medo, a resposta parece ser um sim bem claro. Mas para o futuro da democracia na região, a questão continua em aberto. Sacrificar a democracia é um preço que vale a pena pagar pela segurança? A resposta para isso vai definir o futuro de milhões de pessoas.